Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar continuidade aos trabalhos sobre quadrilátero, falando aqui sobre o paralelogramo, né? A gente vai dar foco a esta figurinha e as suas particularidades. Então, vamos à aula. Ok, então vamos falar sobre paralelogramo, né? A gente vai dar continuidade ao conceito de quadriláteros. Agora a gente vai falar sobre cada um dos tipos. O primeiro tipo é paralelogramo, a gente vai falar sobre isto nesta aula. E na última aula, referente ainda a quadriláteros, a gente vai falar sobre trapézios, ok? Então hoje é só paralelogramas, né? Para esta aula. Então vamos lá, né? A definição de paralelogramo é um quadrilátero, né? A gente sabe que se trata aí de um quadrilátero, mas a particularidade em relação a ele é que é um quadrilátero que tem dois pares de lados iguais. Então, temos aí, a gente vai trabalhar com esse tipo de figura, em que aparece aí medidas aos pares, né, de dois lados iguais. Então, para esse tipo de figura, a gente tem três propriedades que devemos obedecer. Certo? Qual é a primeira propriedade? A primeira propriedade é, em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes, ou seja, os lados opostos têm mesma medida. Então, como trata-se dessa figura aqui, ó, ABCD, né, e essas linhas aí riscadas em ambos os lados está indicando que o número de riscos que se tem de dois lados, né, em dois lados, significa para a gente aí que são congruentes, né? Lembrando que a palavrinha congruentes significa ter mesma medida. Então aqui nesse paralelogramo, a gente tem que o lado AB é congruente ao lado CD. E também temos que o lado AD é congruente ao lado CB. Certo? Então essa é a nossa primeira propriedade referente aí ao paralelogramo. A gente vai ver um exemplo aqui de aplicação, que é sempre bom, né, ver uma aplicação para fixar melhor essa parte. Quais são as medidas de x e y no paralelogramo abaixo? Então veja aí que a gente tem um paralelogramo, né, com medidas conhecidas e medidas não conhecidas, né, medidas aí indiretamente conhecidas. E a gente vai precisar determinar valores de x e y. Então a gente usa a primeira propriedade, né, onde diz que os lados opostos têm a mesma medida, né, são congruentes. Então significa o que aqui para a gente? Significa que a gente vai poder montar duas equações. Okay? A gente pode dizer que 40 é igual a 7x menos 9, porque este lado também tem que medir 40, que são iguais. E 21 é igual a 3y mais 15, né, já que os dois lados devem medir aí 21. Então a primeira equação a gente pode montar, né, que é 7x menos 9, e isso tem que ser 40. E a segunda equação também, que é 3y mais 15, e isso tem que ser igual a 21. Então a gente resolve as duas e acaba encontrando o valor de x. Então, de maneira bem simples aí, né? 7x é igual a 40 mais 9. 7x é igual a 49. E x é 49 por 7, certo? Passo 9 somando, depois passo 7 dividindo, né? As regrinhas lá das equações, não é isso? E, portanto, x é 7. Então, aqui a gente acaba achando que x é 7. Para y, né? Passo 15 para lá, a gente vai ter 3y igual a 21 menos 15. 3y será para a gente, então, 6. Y é 6 por 3. E, portanto, y é 2. Pronto, resolvida a questão. Ok? X é 7, y é 2, usando aí a primeira propriedade. O que é que diz, então, agora a segunda propriedade? Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, além dos lados opostos serem congruentes, como na primeira, a gente tem também que os ângulos opostos são congruentes. Ou seja, quem são os ângulos opostos? Os ângulos opostos são esses aqui, esse par HF e este outro par EG. Então, da mesma maneira que eu fiz lá nos lados, né, eu indiquei com um traço, dois traços, medidas iguais. Então, aqui a gente tem o seguinte, a gente tem que a medida do ângulo é congruente à medida do ângulo G.
E também temos que a medida do ângulo F é congruente à medida do ângulo H, certo? Então, segunda propriedade, ângulos opostos têm medidas iguais em um paralelogramo. Aplicação: qual é o valor de x no paralelogramo abaixo? Então veja aí que temos um paralelogramo, está para a gente aí com medidas angulares indiretamente conhecidas. E a gente vai determinar o valor de x, né? Então, como esses dois ângulos são opostos, então eles são iguais. E, portanto, a gente pode montar uma equação, né? 7x menos 20 é igual a 4x mais 40. E acaba resolvendo, né? Passa 4x para cá, leva o menos 20 para lá, trocando-os de sinal. A gente fica com 40 mais 20, né? 7x menos 4x igual a 40 mais 20. Resolvendo aqui a gente fica com 3x e este outro lado a gente fica com 60. E portanto a gente tem 3x igual a 60 por 3x não, né? X igual a 60 por 3 e portanto x é 20 graus. Então tá aí achada a resposta desta questão por meio da segunda propriedade. A terceira propriedade, ela já tem referência aí às diagonais, ok? Vamos ler o enunciado. Em um paralelogramo, as diagonais se cruzam nos respectivos pontos médios. Então, os pontos médios aí das diagonais, elas coincidem, né? Nesse ponto M aí da figura que a gente está vendo. Certo? Então, se é ponto médio, significa que este ponto acaba dividindo a diagonal em duas partes iguais. Cada uma delas, ok? Então, esse pedaço aqui, IM, que a gente tem, IM, de I até M, é congruente ao outro pedaço de M até K. E a gente também tem que de L até M também é congruente a JM ou MJ. Ok? Então, ela acaba fazendo isso com as diagonais, certo? Então, esta é a nossa terceira propriedade. Então, rapidamente relembrando, na primeira propriedade esteve aí relacionada aos lados, né? Onde falou-se que os lados opostos são congruentes. A segunda propriedade teve referência aos ângulos, onde falou-se que os ângulos opostos são congruentes. E agora a terceira propriedade, que é relacionada às diagonais, onde fala que o ponto médio acaba dividindo aí as nossas diagonais em duas partes iguais, ok? Cada uma delas. Uma aplicação para esse tipo aqui de propriedade. Em um paralelogramo, AC é igual a 4x menos 12 e MC mede 30. Qual é a medida de AM? Então, nesse tipo de exercício a gente não tem a figura feita, ok? Mas a figura ela deveria ser provavelmente desse jeito aqui, ó. Deixa eu desenhar. Para a gente colocar os vértices, já que eu não fiz isso. A, B, C, D. Pronto. Ele diz que de A até C é 4x menos 12. Então, esse segmento aqui, ó, de A até C, é 4x menos 12. E ele fala que MC mede 30. Então, essa questão teve um pouquinho de problema, porque ele não fala o que é esse ponto M, e muito menos deu a nossa figura para a questão. Mas, como a gente quer aplicar diretamente para essa propriedade, então vamos aqui, então, supor que M é ponto médio. Ponto médio de quem? Ponto médio de AC. Faltou essa informação aqui para a gente. Então, se M é ponto médio, então temos as seguintes informações. De A até C é 4x menos 12 e MC, vou colocar aqui M, esse pedacinho aqui é 30. Ok? Então, agora a gente pode aplicar, por quê? Vamos analisar. Se AC, que é completo, é 4x menos 12 e MC é metade, que é 30, então a gente pode dizer que AC, que é completo, é 60, né? Já que esse outro lado aqui mede também 30.
Então, a gente pode dizer que 4x menos 12 é igual a 60. Porque 4x menos 12 é AC e agora a gente acabou de descobrir que AC mede 30. Então a gente consegue achar agora o valor de x. Então calculando aí, né, 4x é igual a 60 mais 12, né, passo menos 12 para cá. 4x é igual a 60 mais 12, que nos dá aí 72. X será então 72 dividido para 4. X, né, 72 por 4 dá 1, vai dar 8. 18, ok? Então, achamos aí a solução para este exercício com esta condição e esta figura, né? Porque além de não falar sobre o paralelogramo ter os vértices A, B, C, D, né? Precisou também falar sobre isso aqui para que a gente conseguisse aplicar a propriedade direitinho, ok? Então, foi um equívoco meu não ter prestado mais atenção na questão em si. Mas completamos ela, certo? Então essa aqui é a aplicação da terceira propriedade e é dessa forma que a gente deve trabalhar para qualquer uma das condições relacionadas aí a um paralelogramo, ok? Além disso, a gente tem também que o paralelogramo ele pode ser classificado, né? Ele pode existir de três maneiras e essas três maneiras a gente também já conhece, que são três figurinhas que a gente já vem trabalhando. Essas três figurinhas são o retângulo, o quadrado e o losango. A primeira delas que a gente vai tratar aqui como um dos tipos é o retângulo. Ok? O que é o retângulo? O retângulo é um paralelogramo e, portanto, é um quadrilátero que tem os quatro ângulos internos retos. Quatro ângulos internos retos, ou seja, esses cantinhos aqui que a gente tem medem 90 graus. Ok? Qual é a propriedade referente ao retângulo? As diagonais do retângulo são congruentes. Então, se você tem um retângulo, cujos vértices a gente pode nomear aqui M, N, O, P, então a gente tem a seguinte condição de que MO é congruente a NP. Então, isso aqui só vale para o retângulo. Se você tem um retângulo, então você já sabe que as duas diagonais têm a mesma medida. Se uma diagonal medir 10, a outra também vai medir 10. Se uma diagonal mede x, a outra também vai medir x. Então, devemos prestar atenção quando tratar-se de problemas relacionados ao retângulo, que além de servir as três propriedades que a gente viu anteriormente, por se tratar de um paralelogramo, a gente tem essa aqui em particular do retângulo, que é sobre as diagonais congruentes, certo? O segundo tipo que a gente vai ver aí é losango. O que é um losango? Losango é um paralelogramo que tem os quatro lados com medidas iguais. Então agora veja o seguinte, né? A gente tinha visto as propriedades de paralelogramo e nada se tratava-se de lados iguais. Então a particularidade agora do losango é, se é losango, então esses quatro lados aqui têm medidas iguais, né? A gente tem a condição aí de que AD é congruente a CD, que é congruente a BC, que também é congruente a AB. Então os quatro lados aí têm medidas iguais quando se tratar de um losango. Qual é a propriedade particular para esse losango, né? A propriedade está relacionada às suas diagonais. Olha só, as diagonais do losango são perpendiculares. Então, já está traçado aqui as diagonais. Se são perpendiculares, quer dizer o seguinte, que formam 90 graus entre si. Então, esses quatro cantinhos aqui que a gente tem, são medidas aí para a gente de 90 graus. Então, temos 90 graus aqui em cada um dos cantos. E, além disso, ó, corresponde às bissetrizes dos ângulos internos. Então, as diagonais ainda conseguem ser bissetrizes. Ou seja, aqui ó, no ângulo C, na hora que eu tiver o ângulo C aqui, este pedacinho será igual a este outro. E como se trata de um paralelogramo, a gente já viu que o oposto vai acontecer o mesmo. No oposto, a gente também
tem as medidas iguais. Nesse aqui, a gente vai ter a mesma coisa, né? Vou colocar 2 tracinhos agora, e isso será correspondente ao de cima, que também tem medidas iguais ao de baixo. Então a gente tem aí que os ângulos BD, né? B e D são iguais, né? Com traçado a diagonal vai acabar dividindo em duas partes iguais. O mesmo ocorre aí com os ângulos AC. Então esta é a particularidade para o losango, ok? E por fim, o quadrado, que são casos aí particulares do retângulo e do losango, certo? Por que são particulares? Olha só, o quadrado é um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos, tá? A mesma coisa lá no retângulo, onde se tinha também 4 ângulos internos retos e, além disso, né, tem os 4 lados com meios iguais. É a mesma coisa que ocorre no losango. Então, o que a gente viu no retângulo e a gente viu no losango acaba sendo do quadrado. Então, no quadrado a gente tem os 4 lados aí iguais. Qual é a propriedade particular para o quadrado? A propriedade particular para o quadrado é as diagonais do quadrado são congruentes. Então, diagonais congruentes, mesma medida agora, igual lá onde se tem no retângulo, né, onde as diagonais também são congruentes. Além disso, são perpendiculares, a mesma coisa que a gente viu aqui no losango. Perpendiculares, então elas vão formar aqui 90 graus, certo? Então, 90 graus aqui. E, além disso, correspondem ser as bissetrizes dos ângulos internos. Ou seja, se são bissetrizes, então vai acabar dividindo os ângulos aqui em 2 ângulos de 45 graus, ok? Então, cada pedacinho desse aqui que a gente está vendo mede 45 graus por se tratar aí de um quadrado. Então, todas as condições que a gente viu no losango e retângulo acabam aqui pertencendo ao quadrado, porque o quadrado é um caso particular do losango e do retângulo, certo? Então, é isso. Essa é a nossa aula sobre paralelogramo. Espero que vocês consigam resolver exercícios. Espero também que vocês consigam aí fixar essas propriedades e particularidades quanto a essa figurinha que é cheia de mistérios, né? Então, é isso e até uma próxima aula.